Bom dia, meninas e meninos, tudo bem? Olha que imagem mais maravilhosa. Hoje eu vou começar aqui por essa estapélia Shinzi. Queria que vocês vissem os pelinhos voando, é muito bonitinho, olha ali. Ela tem os pelinhos, tá? Essa não é das fedidas, eu nunca cheirei de pertinho, né? Mas as estapélias geralmente elas são fedidinhas, fedorentas. Olha os pelinhos voando. Bom, meus amores, hoje o nosso assunto vai. Bom, sempre muda um pouquinho o assunto, né? Não dá para ter um assunto só com tanta coisa bonita. Então, essa é a estapélia Shinzi. Aqui são meus cactos, olha só, agrupadinhos. Aí eu vou falar para vocês hoje sobre rega de novo, porque surge muitas perguntas e assim que a gente vai produzindo os vídeos, né, de acordo com o que estão pedindo mais, tal. Sobre as regras, gente, cada pessoa tem uma maneira, cada lugar. Os vídeos vão para todo o Brasil, né? Até fora do Brasil, muita gente tem comunicado comigo, né? Então, as regras elas dependem muito da região. Então eu estou aqui em Minas Gerais, daqui uns dias eu vou mudar para São Paulo, ainda não mudei, né? Falei que as minhas amigas estão falando, Celina, você está dando um golpe em nós, você está querendo vender suculentas, e daí você fica falando que vai mudar, vai mudar. Agora dentro de um mês, no máximo, eu vou estar mudando mesmo, né? Então lá em São Paulo, eu vou pegar um clima super úmido, né? Eu vou para o litoral, então clima super úmido. E aqui em Minas Gerais, essa época está uma secura tão grande, que as regras são completamente diferentes. Então, ó, eu vou falar para vocês por que eu agrupo as plantas assim. Então todo mundo vai falar, mas é porque tem muita planta. Claro, porque tem muita planta. Mas se você tiver duas plantas, uma gosta de muita água, outra não gosta, tem que saber molhar uma e outra, né? Não é difícil, tem gente que fica preocupado. Ai, meu Deus, eu não vou saber molhar, né? Não, a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Eu comecei com pouquíssimas, eu gostaria muito de falar também uma hora para vocês sobre por que eu comecei a cuidar de suculentas, né? Tava numa fase depressiva, que as coisas não estavam dando muito certo, aí eu comecei. Uma plantinha aqui, uma plantinha ali. Hoje tem plantinha aqui, ali, lá fora, para todo lado, né? Olha, aqui eu tô mexendo, né? Porque devido à mudança eu tô separando algumas coisas, mas tem planta para todo lado. Aí voltando então a falar, deixa eu terminar de mostrar aqui, né? Por que que a gente agrupa as plantas? Talvez é o que eu falei, se você tiver duas plantas, uma é muito sol, outra não é, uma é muita água, outra não gosta. Então, agrupando ou colocando a de sol em cima, a de sombra embaixo, né? Você vai estar protegendo e aprendendo a lidar com elas. Então, aqui, claro, essas aqui eu já aprendi a lidar com elas, né? Aqui, por exemplo, fica as vermelhas, né? As vermelhas precisam de muito sol, por isso que eu coloco todo mundo agrupadinho aqui. Vermelhinhas, rosa, né? As rosa forte. Olha que tom que sai a planta, que fica a planta. Coisas mais maravilhosas. Olha, o tom delas ainda tom de inverno, né? A gente está agora 1º de setembro, elas estão com um tom ainda de inverno. No frio elas se fecham, muitas dormem, né? Época da dormência, de muitas, enfim. Mas elas ficam mais vermelhinhas no inverno. E depois, agora elas vão ficar um pouquinho mais claras daqui uns dias, mas porém elas precisam de muito sol. Então essa parte aqui precisa de muito sol, elas estão todas juntas. Então a gente vai, ó, elas estão sem sombrite, tá? Porque essa época o sol é pouco. Ele vai bater aqui depois das 11 horas da manhã até umas 3 da tarde. Então já é considerado um sol pleno, porque elas têm plena claridade e sol. Porém, um sol mais forte, assim, por umas 4 a 5 horas já tá bom. Olha a cor que fica. Olha que coisa maravilhosa, né? Bom, aí voltando a falar então da rega. Aqui, por exemplo, ficam seguns. Quando eu tô molhando com a mangueira, já fiz vídeos aí, molhando com mangueira. Tem gente que fica muito preocupado. Ai, vou molhar com conta-gota.
Muito preocupado às vezes, e se eu colocar água demais? Então tem algumas regrinhas, algumas coisinhas que eu vou ensinar para vocês conforme eu fui aprendendo. Porque a gente nunca sabe tudo, né? Nunca. A gente vai passando, o tempo vai ensinando, a gente vai perdendo algumas plantas para depois aprender a lidar com elas e não perder mais, né? Bom, então agrupando, você sabe que, olha, aqui tem seduns na ponta. Essas seduns precisam de muita água e muito sol. Então, quando eu vou molhar, eu pego a mangueira, fico mais tempo aqui nesse cantinho. E também no outro canto aqui, que são seduns também. Porém, seduns que já não precisam de muito sol. Olha, elas precisam de claridade, porém sem precisar muito sol. Então, olha, eu sou apaixonada por seduns, né? Se vocês verem no vídeo lá do Samuel Gonçalves, vocês vão ver que ele falou, menina, você adora. Eu gostei do menina, né? Claro, mas você adora seduns, né? Amo, gente, amo de paixão. Olha, então voltando a falar da rega. Aqui nas seduns, claro, vou demorar um pouco mais tempo com a mangueira, ou no caso com o spray, não sei a forma que vocês molham, mas pode chegar mais água nas seduns que elas gostam mais. Aí aqui, por exemplo, eu tenho as eônios. As eônios não gostam de muita água na folha, e nem que a gente pegue na folha. Né, olha, as eônios. Então, a gente vai e molha mais o solo, mais o solinho dela, né, o solo, e menos as folhas. Como elas já são viradinhas, elas não ficam com água empoçada. Mas toda vez que você olhar, por exemplo, as equevérias, olha, uma primeira aqui que sempre dá fungo. Por quê? As glaucas, né, essa glauca verdadeira, elas empoçam água aqui nessa covinha, tá vendo? Então, eu já sei que as equevérias, eu vou chegar aqui, soprar ou tombar o vaso. Tem gente que coloca o vaso tombadinho, né? Se tem menos vasos, coloca o vaso tombadinho. Na próxima estufa, eu vou fazer até algumas mesas dessas já tombadinhas, para eu deixar as equevérias. Olha aqui que covinha boa que tem na lilacina, né? Para ficar empoçada a água e a água levar para dentro umidade demais. Olha, essa aqui, por exemplo, olha, eu vou chegar nela aqui. Olha aqui. Estão percebendo que ela tá manchada? Então, essa é uma séria candidata a sair dali agorinha, daqui a pouquinho. Hoje eu não molhei, né? Estão vendo que tá sequinha. Então, essa candidata a sair dali, tá? Porque ela tá empoçando água. Então, são muitas coisas, né? Mas com o tempo a gente vai falando, por isso que vejam todos os vídeos, vão vendo os vídeos aí, que você vai aprendendo muita coisa que realmente é muito importante. Olha, falando também sobre caquinho, né? Tem gente que perguntou nos outros vídeos por que algumas têm caquinhos. As minhas, eu gosto como decoração. Olha como fica lindo o contraste. Vou pegar uma outra aqui, essa momoca maravilhosa aqui. Um galinho. Essa momoca, por exemplo, olha que coisa linda. Que contraste que dá do caquinho para a planta, né? Essa é a Mandala Citrus, a momoca, né? Linda, maravilhosa demais. Então, o contraste bonito que dá das cores, olha, nem todas aqui estão com caquinho, porque eu já tirei, tá? Mas algumas, eu vou explicar até para Vanessa. Um beijo, Vanessa, que me perguntou, achei muito legal ela me perguntar. Como ela falou que ela não tinha entendido por que eu coloco caquinho, aí hoje eu já respondi para ela. Desculpem se às vezes eu demoro um pouco para responder, gente, porque realmente é muita coisa que o pessoal vai perguntando e aos poucos eu vou esclarecendo o que eu puder para ajudar vocês. Então, olha, como eu expliquei para Vanessa, o caquinho eu gosto como decoração. Acho que fica lindo, que dá um contraste bonito e tal. Mas também ele tem sua utilidade. Tudo que a gente faz tem utilidade, né? Aqui, por exemplo, coração partido. Lembra que eu fiz um vídeo dele? Falei que depois eu mostraria como é que ele tá. Olha ele todo recuperado. Vejam o vídeo ali, que tem coração partido murchou. Eu fiquei 10 dias viajando
ele foi colocado um pouco de água insuficiente, então ele murchou, ele ficou completamente murchinho. Só que, ó lá, já recuperadinho, tá vendo? Então, bom, vamos lá. Coração partido, eu preciso que ele tenha muita água, porque precisa chegar água aqui nas pontinhas dos caules compridinhos, né? Então, se eu tiver com pedrinha, olha, com pedrinha não, com caquinho de telha ou caquinho de tijolo, ele vai absorver a umidade, tá? E depois, conforme a planta for precisando, ele vai liberando umidade. Então, a plantinha que é esperta vai puxando com a raizinha dela e vai liberando a água vai voltando para a planta. Se, por exemplo, carvão também faz isso e perlita também. A perlita também, ela é uma reserva hídrica, ela vai absorver, que eu não tenho perlita agora aqui para mostrar para vocês. Mas depende da região que a gente mora. Por exemplo, quando eu for para o litoral, eu vou usar perlita para ela retirar a umidade. E a planta só vai puxar a umidade conforme ela for precisando. Que é o caso do caquinho. Olha, essa eu quero caquinho sempre escuro, molhado. Então, eu vou olhando, o caquinho secou, aguinha nela, tá? Porque é uma plantinha que precisa de mais água. Aí, eu venho aqui pra momoca, por exemplo, que eu tava mostrando. Olha lá, tá bem molhadinho porque molhou ontem. A planta vai sugar. Quando eu vejo que o caquinho tá sequinho, eu vou lá e ponho água. Olha aqui, por exemplo, aqui é uma mamãezinha. Essa daqui é a Barambold. Ó, ela tava com caquinho, é que eu tirei, tá? Mas as que não precisam de muita água, o caquinho pode ficar sequinho, que eu já vou saber que ele tá bem, que elas estão perfeitas. Já o caquinho aqui de novo do coração partido, eu quero ele sempre molhadinho, então eu não preciso colocar o dedinho lá dentro, eu não preciso ficar observando. Eu sempre tenho o caquinho escuro. Então aqui, por exemplo, nessa parte dos seduns, muitas vezes eu molho todos os seduns e não molho as echevérias. Ai, falei errado, gente. Não é echevéria, é echevéria, tá bom? Mas olha aqui, por exemplo, essa aqui é a setosa, né? Olha lá, eu molhei ontem, hoje o caquinho tá seco, perfeito. A setosa não gosta de muita água, então as echevérias geralmente não precisam de muita água. Olha aqui o caquinho completamente molhadinho. Então eu já sei, quando esse caquinho secar, eu venho e molho de novo. Tá bom? Então, é decorativo, que eu acho muito bonito. Olha aqui. Olha que contraste que dá entre a planta e o caquinho. Ele faz uma moldura, né, na planta. Eu acho maravilhoso. Aqui, por exemplo, que tem a Raindrops. A Raindrops, eu coloquei pedrinha de rio. Eu gosto muito também. Olha que coisa maravilhosa. Pedrinha de rio. O que não é muito bom a gente colocar é aquela pedrinha branca com aquele pozinho que vem com ela, porque aquilo é mármore. E o mármore, ele deixa a terra muito árida, muito ácida também. Então, não fica bom. Olha a lilacina. Então, aquele caquinho, às vezes eu coloco também, olha, pedrinha branca. Tá vendo? Só que eu tiro todo aquele pozinho, não coloco o pozinho, não. Tá bom? Olha que linda, que maravilhosa que tá essa. Deu para entender sobre o caquinho, que a Vanessa tinha me perguntado. Eu já aproveitei para mostrar para todo mundo e falar um pouquinho sobre isso. Olha aqui, bem molhado o caquinho. Essa daqui tá em recuperação, olha. Tá vendo? Então ela precisa de caquinho bem molhado. Então é um termômetrozinho. Olha aqui a Pink Trumpet. Pedrinha de rio, porque ela já tá no vaso de barro. Então, olha lá, falando sobre o barro. A mesma coisa acontece no vaso de barro. Tem gente que fala... É bom, é melhor para a planta o vaso de barro ou o vaso de plástico? Algumas plantas não gostam do vaso de barro, porque ele suga toda a água, a planta fica sem água. Então, algumas plantas não gostam de umidade, então a gente vai e coloca no vaso de barro. Depende muito da planta, depende muito do vaso, depende muito da estação do ano, né? A época das chuvas, a gente não precisa se preocupar. Molha uma vez por semana, beleza, fica maravilhoso. Época da seca, às vezes eu molho dia sim, dia não. Olha a estufa. Então aí eu já sei qual parte eu vou molhar mais, qual parte eu vou molhar menos. Tá bom? Uma hora eu vou falar sobre sol e sombra também.
tá? Muita gente fala, tem muita dúvida sobre sol e sombra. Bom, vou encerrando aqui hoje com vocês. Gente, ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Compartilha aí, mostra para os seus amigos aí, pra gente. Tá sempre fazendo vários vídeos para vocês interessantes. Falem aí nos comentários o que vocês acham, qual a dúvida, tá bom? Que aos poucos a gente vai esclarecendo. Tem muita coisa para aprender, mas eu tenho muita coisa para ensinar. Vou terminar aqui com essa maravilhosa paisagem. Tá? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo.